Agora que vimos o básico de opções de put, é hora de colocar parte da teoria em prática, em nosso primeiro exemplo de trade real, de puts. As duas trades a seguir seguirão majoritariamente o mesmo formato dos exemplos de call das lições 3.8 e 3.9. Exceto que dessa vez será uma opção de put, por exemplo. No exemplo de hoje, vamos comprar uma opção de put no Tasteworks. Vamos observar qual será nosso lucro potencial no vencimento, levar em consideração a comissão paga e o preço do exercício e então deixar a opção vencer. Uma vez que a opção tiver vencido, vamos analisar o desempenho da posição e calcular quanto lucro ou prejuízo foi gerado. Como nos exemplos de calls da seção 3, usaremos a ETV de prata, SLV, nos dois exemplos seguintes. Essa é uma escolha deliberada para manter os parâmetros iguais, exceto pelo fato de que estamos negociando puts. Esse exemplo deve render um bom entendimento de quais diferenças aparecem especificamente por conta da diferença entre puts e calls, em vez de causar confusão na situação negociando um ativo diferente. No entanto, nas sessões seguintes, nós, naturalmente, faremos trades com produtos diferentes também. Primeiro, vamos observar o preço atual da SLV em uma tabela que encontrei no TradingView. Estamos na quarta-feira, 9 de dezembro, com a SLV negociada por 22,34 dólares. Supondo que tenhamos uma vista que o preço da SLV continuará a cair ao longo da semana, é melhor comprarmos uma opção de put para aproveitar a queda. Vamos comprar a opção de put que vence na sexta-feira, 11 de dezembro, com preço de exercício de 22 dólares. Vamos ao software Tasteworks para conferir os preços e fazer o trade. Aqui temos a cadeia de opções da SLV. Como pode ser visto na parte superior à esquerda, eu expandi a data de vencimento 11 de dezembro. Então, todas as opções exibidas na tela aqui vencem na sexta-feira. Nosso interesse está no preço de exercício de 22 dólares, que está localizado na coluna do meio, e queremos a opção de put. Então, vamos observar a coluna da direita. O lance é o valor pelo qual poderíamos vender essa opção imediatamente, que é 15 centavos, neste exemplo. Oferta é o valor pelo qual poderíamos comprar essa opção imediatamente, que é 16 centavos, nesse exemplo. Como hoje faremos uma compra de put, nosso foco é o preço de oferta. Para preencher o formulário com uma ordem de compra de put, podemos clicar em Ask Price, que tem valor de 16 centavos. Para esse exemplo, em vez de comprar direto pelo preço de oferta de 16 centavos, vamos estabelecer um preço limite de 15 centavos. Isso quer dizer que não há garantia de atendimento da ordem, mas se ela for atendida, compraremos a opção por um preço um pouco menor. Então, aqui eu reduzi o preço limite da ordem para 15 centavos e enviarei a ordem ao mercado esperando que ela seja atendida. Assim que eu clicar no botão Enviar ordem, o pop-up informará que a ordem foi enviada corretamente e está operando no mercado. Agora basta esperar e torcer para que alguém decida vender para a nossa ordem de compra. Não se preocupe, vou cortar a parte de espera se demorar muito. A notificação pop-up nos informa que a ordem foi atendida. Felizmente, demorou apenas alguns segundos. Pode demorar bem mais, ou ela sequer ser atendida, mas convém saber que você não precisa aceitar o preço de oferta ao comprar, ou o preço de leilão quando vender. Você pode estabelecer uma ordem limite em qualquer preço que quiser. Essas opções da SLV têm spreads estreitos, de qualquer modo, mas esse conhecimento pode ser especialmente útil se você estiver negociando com um instrumento com spreads mais amplas. Abordaremos isso em outras lições também. Agora compramos a opção de put de 22 dólares que vence em 2 dias. Antes de avançarmos para ver o que aconteceu, vejamos o que poderia acontecer com essa posição, dependendo do que acontece com o preço da SLV nos próximos 2 dias. Podemos usar o conhecimento obtido nas outras lições da seção 5 para calcular nosso lucro potencial, prejuízo potencial e qual será o ponto de equilíbrio financeiro da nossa trade. Devemos nos lembrar dos parâmetros de opções que temos para este posicionamento. O ativo subjacente são ações da SLV. O tipo de opção é put. A data de vencimento, 11 de dezembro de 2020. O preço de exercício é 22 dólares. O preço ou comissão da opção é 15 centavos de dólar por ação. Por se tratar de um exemplo do mundo real, vamos incluir as taxas em nossos cálculos. O total de taxas e comissão da nossa ordem foi de 1,14 dólar. Como o multiplicador de contrato da SLV é 100, cada contrato de opção apresenta 100 ações da SLV.
Compramos um contrato apresentando 100 ações. Então, essa taxa total de 1,14 dólares equivale a uma taxa por opção de 0,0114 dólar, ou pouco mais de 1 centavo. Esse valor será útil por ação para alguns de nossos cálculos. Dados os parâmetros que acabamos de ver, esta é a tabela de lucros e prejuízos no vencimento da posição dessa opção. Para qualquer preço da SLV acima do preço de exercício de 22 dólares, obteremos o máximo possível de prejuízo. O máximo de prejuízo é limitado à comissão que pagamos, mais as taxas. Pagamos uma comissão de 0,15 dólar por ação e a taxa foi de 0,0114 dólar por ação. Assim, obtemos um custo total de 0,1614 dólar por ação. Como o multiplicador do contrato é 100 e compramos um contrato, isso equivale a um prejuízo máximo total de 16,14 dólares. E de fato, essa quantia foi exibida como custo total quando fizemos a ordem no Tasteworks. Se a SLV estiver com qualquer preço abaixo do nosso preço de exercício de 22 dólares no vencimento, poderemos calcular nosso lucro ou prejuízo usando a fórmula da lição 5.3. Preço de exercício menos preço no vencimento menos comissão paga vezes multiplicador de contrato vezes número de contratos. Exceto que, em vez de apenas usar a comissão paga por ação, podemos usar o custo total por ação, que inclui as taxas, que é 0,1614 dólar por ação. A linha de lucro e prejuízo, aumentando à esquerda de nosso preço de exercício, é a mesma fórmula exibida para cada preço subjacente de SLV no vencimento. Como um exemplo, se o preço da SLV no vencimento for 20,50 dólares, podemos calcular nosso lucro também assim. 22 menos 20,5 menos 0,1614 vezes 100 vezes 1, que dá 133,86. Se o preço da SLV no vencimento cair para 20,50 dólares, nossa opção de vender a SLV por 22 dólares claramente vale 1,50 dólar por ação, totalizando 150 dólares. Como essa opção custa, ao todo, 16,14 dólares, obtemos um lucro de 133,86. Na lição 5.4, mostramos a fórmula de ponto de equilíbrio financeiro de uma opção de put assim: ponto de equilíbrio financeiro igual a preço de exercício menos comissão paga. Como nos cálculos de lucro, em vez de usar apenas a comissão paga, usaremos o custo total incluindo as taxas, que é 0,1614 por ação. O ponto de equilíbrio fiscal, então, será calculado como 22 mais 0,1614, que é igual a 21,8386. Esse é um ponto no qual a linha de lucros e prejuízos atravessa o eixo X. Agora que vimos brevemente o que poderia acontecer, vamos avançar e descobrir o que aconteceu. Aqui temos a mesma tabela de preços por 1 hora da SLV que vimos logo antes de começar o trade. Exceto que agora, obviamente, estamos no fim do dia 11 de dezembro, sexta-feira. Então, nossa opção já venceu. Podemos ver em que momento compramos a opção de put há 2 dias atrás, no dia 9. Depois de um aumento sutil, ainda no dia 9, o preço continuou a cair. No entanto, ele na sessão de hoje subiu de volta acima dos 22 dólares, encerrando o dia pelo preço de 22,26 dólares. Isso está acima do nosso preço de exercício de 22 dólares. Então, a opção venceu sem valor, resultando no prejuízo máximo possível dessa trade, que foi 16,14 dólares. Iniciamos com viés de baixa dos preços e compramos uma opção de put. Ela resultou em prejuízo. Mas como esse prejuízo se compara a uma posição no subjacente? Em outras palavras, se ao invés dela comprássemos 100 ações da SLV, o preço da SLV era 22,34 dólares quando compramos a put. Então, em vez disso, poderíamos ter comprado 100 ações por 2.234 dólares. No final da sexta-feira, o preço caiu levemente para exatos 22,26 dólares. O que quer dizer que poderíamos ter comprado nossas 100 ações de volta por apenas 2.226 dólares. Isso quer dizer que vender as ações em si teria resultado em um pequeno lucro de 8 dólares, menos um pouco pelas taxas. Vender as ações teria exigido muito mais capital do que comprar a opção de put, mas nesse exemplo, vender as ações teria resultado em um lucro maior. Aqui acaba o nosso primeiro exemplo de opção de put longa. Na lição seguinte, vamos observar outro exemplo real, mas dessa vez venderemos uma opção curta de put.